Oi, essa é a questão 1 do módulo de limites e com essa questão eu vou te explicar de uma vez por todas o que é um limite e como calcular ele. Então vamos à questão. Mostre que A, o limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. E B, o limite de x ao quadrado mais 3x menos 1 quando x tende a 3 é igual a 17. Então, para a gente conseguir mostrar que esses limites são esses valores que estão dados, a gente precisa entender o que é um limite. Para isso, eu vou pegar aqui o gráfico da nossa função seno de x sobre x para ilustrar. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente está tratando de limite é que o limite serve para descrever o comportamento de uma função. Mas para descrever esse funcionamento quando a variável independente, ou seja, no caso dessa nossa função, o x, porque o y ele depende do x, o x ele não depende de ninguém, então ele é a nossa variável independente. Então, o limite ele descreve o comportamento dessa função quando a nossa variável independente, nesse caso o x, tende a um determinado valor qualquer. Aqui, na nossa notação, esse x apontando para o 0 quer dizer que o x está tendendo a 0. Aqui o x está tendendo a 3. O que quer dizer o x tender a 0? A gente está aproximando o x do valor 0 e vendo o que acontece com a nossa função. A gente, no caso dessa função de seno de x sobre x, em 0, nesse ponto aqui, nesse gráfico, em 0 ela é indefinida, porque a gente sabe que quando existe uma divisão por 0, a função fica indefinida. Então, aqui a gente percebe que tem um intervalinho aberto. A gente quer saber qual é o limite dessa função quando o x está se aproximando de 0, justamente para saber o comportamento dessa função. Então, a gente vai ter um valor de x determinado que vai se aproximar de um valor de y, que vai nos dar um valor de y. E isso acontece para os dois lados. Eu estou desenhando aqui no eixo negativo, seria menos x, mas isso acontece para os dois lados da função. Então, a gente pensa, esse x está um pouco longe do valor que eu quero. Vou aproximar um pouco mais para ver o que acontece. E ele vai se aproximando do nosso limite. O nosso limite é onde seria esse eixo y cortado. Nesse caso, ele não é cortado porque há uma descontinuidade e também podem acontecer com funções que tenham um comportamento aberrante. Por exemplo, esse valor não estaria aqui, sim aqui. Por isso é importante saber os limites. Não é a mesma coisa que eu simplesmente substituir por 0, vamos supor que não fosse uma indefinição, e dar aquele valor. Não, a gente está vendo por onde está indo para um lado, para onde está indo para o outro, e esse sim é o limite. Então, nesse caso, a gente poderia olhar pelo gráfico, se tivesse marcado aqui no eixo y, no eixo x os valores, a gente veria onde está, que as duas linhas estão se aproximando desse valor, eu podia dizer, é esse o valor do limite. Isso é super válido, se vocês tiverem um gráfico e a questão na prova não pedir para descrever por um método específico, é válido olhar no gráfico, sim, de que valor aquele y está se aproximando quando x tende a 0. Entretanto, na nossa situação, a gente não tem os valores marcados no eixo y. Então, a gente vai fazer do jeito que é mais realizado no cálculo, que é montando uma tabelinha com valores se aproximando cada vez mais de 0, com os valores de x. Aqui, no caso, a gente usa em radianos, porque a gente está tratando de uma função trigonométrica, cuidem sempre isso. A gente tem os valores de x em radiano, de 1 até 0,01,
Como é uma função trigonométrica, nesse caso vai ser mais ou menos, ou seja, o módulo vai equivaler para os dois lados, a mesma coisa. Vejam que a função ela é simétrica, mas em outras... mas eu estou utilizando isso apenas para a gente economizar espaço e conseguir ver esse comportamento mais detalhado. O ideal seria fazer todo o gráfico dos negativos, toda a tabelinha dos negativos e toda a tabelinha dos positivos. Então, a gente vai ir substituindo esses valores na função e vai retornar o valor de y. A gente percebe aqui que o valor de y quando x é 1 é 0,84147. E conforme a gente vai reduzindo, aproximando esse valor de zero, ele chega a 0,99998. Ou seja, muito próximo de 1. Isso quer dizer que quando o nosso x tende a 0, o nosso limite tende a 1, nesse caso. Então, isso aqui a gente concluiu, a gente mostrou que quando o nosso x se aproxima de 0, o nosso y está se aproximando de 1. Os valores vão ficando cada vez mais próximos de 1, que é o que a gente veria no gráfico se ele tivesse com os valores desenhados. Então, vamos para a nossa letra B, que é ainda mais simples. A gente precisa lembrar que isso de haver descontinuidade no gráfico ocorre para algumas funções, para outras não. A nossa função aqui da letra B é uma função polinomial, uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais 3x menos 1 é a nossa f de x. Então, que é igual ao nosso y, né? Então, é só substituir os valores. O intervalo, como é que a gente seleciona esse intervalo de valores? Aqui eu peguei de 2,96 até 3,4. A gente faz isso por meio de tentativa e erro. Por exemplo, aqui a gente sabe que o x está tendendo a 3, então a gente vai pegar valores próximos de 3 e ver o comportamento, se a gente consegue perceber para onde está indo. A gente poderia ter pensado em pegar 1, 2, 4 e 5, mas aí a tendência não ia ficar tão clara, então às vezes a gente precisa pegar valores menores e às vezes a gente pega valores maiores. Então a gente percebe aqui que com o intervalo que foi selecionado, os nossos valores de x estão se aproximando de 3, e nesse espaço a gente percebe que os valores de y, quando o x se aproxima de 3, vai para 17. Nesse caso, que é uma função contínua, caso a gente faça o nosso f de 3, ele vai ser igual a 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 1, que é igual a 9 mais 9 menos 1, que é igual a 18 menos 1, que é igual a 17. Nesse caso, o nosso limite, quando x tende a 3, é igual ao nosso valor quando o x é 3. Mas, como eu já mostrei anteriormente, nem em todos os casos isso funciona. Por isso, é sempre importante montar a tabelinha ou olhar no gráfico para ver qual é o limite de fato da função. Não adianta apenas substituir o valor nela. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais de limites. E na próxima questão a gente vai tratar sobre a lateralidade das funções e como os limites afetam elas.